Esse aqui foi aquele que ele chamou inicialmente, que ele cancelou para apresentar. Tá? Essa aqui foi a minha dispensa. Foi um problema porque o pessoal que trabalhava comigo fez um documento para ele dizendo que não admitia a minha saída porque eu era honesto, não sei o quê, e foram todos de preto, e aí as pessoas foram convocadas pelo Eduardo e foram informados que eles seriam monitorados, que eles estavam proibidos de falar comigo, sob pena de sanções. Algumas pessoas continuaram falando comigo e foram perseguidas. O gerente executivo jurídico, no uso de suas atribuições, resolve designar os empregados abaixo. O evento que eu te contei foi o piano. Visando a apuração de eventuais irregularidades apontadas pelo antigo gerente de jurídico de abastecimento. Os fatos associados pelo senhor. Tá? E aí o que aconteceu? Eu apresentei, quando eu fui chamado, uma cronologia, o meu termo de declaração. Esse é o termo de declaração da Ana, que foi chamada também. O termo de declaração do senhor reflete aquilo que o senhor realmente pensava. Isso. O do Wilson Guilherme, que era do abastecimento, né? Ele deu um prazo de prorrogação, e aí aconteceu um negócio muito estranho. Tá? Me liga uma pessoa de jurídico, um gerente, e diz para mim o seguinte: Fernando, teve uma reunião com todos os gerentes. E aí eu subi, falei com o Paulo, e disse: Paulo, eu estou com a boca fechada esse tempo inteiro, reduziram meu salário, me deixaram sem um trabalho, me colocaram na tal da sala, eu já saí daqui doente, agora se me demitirem por conta disso, eu vou adotar as medidas judiciais pertinentes e isso vai ficar público. E aí o Paulo virou e disse para mim o seguinte: esses caras são malucos, eu já falei com eles para pararem com isso. E eu já disse a eles que é para você vir para o abastecimento para ficar na área comercial cuidando de regulação internacional. Aí passou um tempo, um gerente me liga e diz que teve uma reunião dos gerentes de jurídico e que foi informado que nada havia sido apurado. Eu não fui informado de nada, eu nunca vi o relatório, não sei o que. Quando chegou no dia 2 de setembro, eu fui chamado. 2 de setembro de 2009. Eu estava desde julho na salinha. Dia 2 de setembro de 2009, eu fui chamado na sala do gerente executivo. Ele estava acompanhado do Hélio Siqueira, que eu não sei na época qual era, eu acho que o Hélio era JGB. O gerente executivo do jurídico. Do Tomara. E aí ele virou para mim e disse para mim que a comissão não tinha apurado nada, que ele estava pagando todos os documentos referentes a isso do sistema e que ele ia guardar na casa dele os documentos físicos. E eu falei para ele: não, salvo aqueles que eu tenho. E aí ele disse: não, eu quero saber como é que vai ser daqui para frente. Eu disse: não tem daqui para frente. Eu acho que no estágio que a coisa chegou, a única coisa que eu queria é ser liberado, porque você sabe que eu já tenho um trabalho para fazer fora daqui e eu só quero ser liberado. E aí ele disse assim: mas eu não posso te liberar porque tem gente que não está satisfeita porque você não foi punido. Ele disse: então me puna e aí eu vou tomar as medidas necessárias. E aí nós combinamos que eu tiraria o resto de férias e que eu voltaria em outubro. Quando eu voltei em outubro, eu não fui liberado. Liberado por dias? Ir para fora do jurídico, ir para a área comercial. E a coisa chegou num ponto que eu infartei. E infartei, fiquei fora, voltei. Quanto tempo você ficou fora? 15 dias. Voltei. Aí me tiraram da salinha, me colocaram numa baia, mas sem trabalho, sem nada. E passado
um mês quase, um pouco menos, eu tive uma conversa com o diretor Duque. E aí o diretor Duque falou comigo que eu era muito inflexível, que era muito rígido, que eu servi muito bem a quem eu não devia, e eu sabia que ele estava se referindo a Avelino, mas que ele não concordava com o assédio que eu vinha sofrendo. E aí eu fui liberado, estranhamente eu fui liberado, e fui para a área comercial, fui trabalhar na área comercial. Então, assim, tem todo um processo aí, tem alguns e-mails aqui trocados que mostram isso, né? Então, assim, nitidamente, agora, naquele momento, naquele caos todo, né, eu nunca imaginei, e certamente a Avelina também não imaginava, que quando a gente estava brigando para ter um contrato que baixasse preço, quando a gente estava brigando para a coisa andar certa, a gente não imaginava que era coisa que é. Quando eu vi 98 milhões de dólares para devolver, eu quase caí da cadeira. Eu estava achando que isso era coisa... E aí, de uma certa forma, eu comecei a entender o nível de assédio que eu sofria, né? As ameaças que eu sei que a Avelina sofreu com arma, esse negócio todo. E aí eu comecei a entender esse processo, né? Eu, de uma certa forma, como eu fui para a área do comercial, e aí tinha um trabalho bom para desenvolver lá, com regulação, e eu acabei me especializando com essa coisa de regulação internacional de substâncias químicas, não sei o quê, eu pelo menos segui minha vida, né? A Avelina foi mais complicado o processo dela lá, de assédio, não sei o quê. Mas foi um período muito, muito árduo. Esse assédio, o senhor atribui a quem? Me disseram que o Gabriele queria minha demissão, o Duque também, e aí a coisa foi conduzida na área em que eu estava lotado. Gabriele na época era presidente. Em parte também porque o Gabriele já estava danado da vida com o problema da comunicação, que é um pouco anterior a isso. Agora, nitidamente, você vai ver, e aí quando você começa a olhar orientações, coisas que aconteceram, pareceres, conjugação de quem deu os pareceres. O senhor disse que isso foi conduzido pela área a que o senhor estava vinculado, era o jurídico, o senhor Newton Maia. Quando a gente gravar o arquivo, vamos separar ele então.